Olá pessoal, estou aqui com um convidado super especial, Rodolfo 30. Valeu Tudo bem? aí. Imagina, cara. Valeu Obrigado pelo convite. Pelo nosso papo. Ótimo, obrigado pelo convite. Sem sombra vai ser valioso para todos vocês que vão assistir, porque o tema é muito interessante. O Rodolfo, eu tive o privilégio de ter um aluno como ele, bem diferenciado, porque, como é sabido, quando a gente dá uma aula, infelizmente poucos alunos chamam a nossa atenção. Eu lecionei no MBA da FGV, de Gestão Estratégica de RH, Isso. Gestão Estratégica Econômica de RH, Isso aí. da FGV. Eu dava aula em algumas unidades, se eu não me engano você é da turma da Paulista. Turma da Paulista. Paulista, Berrini e Faria Lima. Eu dei aula nessas 3 unidades e você chamou bastante atenção. Agradeço. Desde esse período, Sim. mantendo o contato e os assuntos que ele traz e que a gente discute é altamente relevante. Essa é a razão pela qual a gente está conversando. Rodolfo, a gente vai falar, pessoal, para o pessoal aí que está nos assistindo, a gente vai falar dos desafios do RH para se tornar um RH mais estratégico e o que a gente está vendo nesse novo contexto que mudou. Tá bem. Vou te pedir um favor, se apresenta aí para a galera. É seu. Obrigado, Flávio, pelo convite. Assim, é uma honra poder estar dividindo aqui a conversa com o Flávio e eu faço das palavras deles as minhas palavras, porque quando eu comecei o MBA lá, já faz tempo, né? Assim, as coisas passam muito rápido, assim, já faz 5 anos esse negócio. E eu estava justamente na fase de transição para ir para o RH, mas ainda com um pouco de dúvida, porque a minha formação em educação, eu sou formado em letras, tenho pós em linguística, então passei a vida toda aí dando aulas de inglês, de português, treinamentos corporativos. E estava numa transição e eu falei, bom, deixa eu experimentar esse bicho aí, que é esse MBA de RH, e eu vejo se vai dar liga ou não vai dar. E o Flávio foi o nosso primeiro professor lá na turma. E quando ele entrou desse jeito dele disruptivo, provocativo, assim, gente, sai do lugar aí, repensa esse troço todo. Eu falei, pô, quero esse desafio, eu quero fazer esse negócio. Legal. Faz sentido esse troço todo pra mim. Então, obrigado também, Flávio. Imagina. Obrigado aí por fazer com que eu percebesse que aquele era o caminho que eu queria seguir. Obrigado pelo convite. Legal. E já fechando aí a parte de apresentação é isso, eu tenho essa formação toda em educação, então estou com 40 anos hoje, então dou aula desde os 15. Também comecei com treinamentos corporativos depois de um certo tempo, então como é que a gente faz técnicas de apresentação, como é que a gente trabalha com diferentes estilos de comunicação. E no meio do caminho surgiu mais um job para mim, era um job de tradução para ajudar uma empresa norte-americana grande que vinha para o Brasil para comprar a drogaria Onofre aqui em São Paulo. E eu fui para ajudar o pessoal com tradução. E era isso. E aí eles foram me chamando, ó, fica mais um pouco, ajuda nisso. Faz mais isso, faz mais aquilo. Não quer traduzir isso, não quer ajudar a fazer essa integração de áreas, não sei o quê. Quando eu vi, o CEO depois de um tempo me convida para entrar dentro da Onofre, ainda como tradutor. E aí depois de um tempo ele me pede para ir pro RH. Cara, vai pro RH, porque assim, você tem tino com as pessoas, o RH tá precisando de pessoas diferentes, mais disruptivas, vai lá e dá seus pulos lá e veja o que acontece. E aí começou a tua história no mundo RH. Exatamente. E aí eu fui acumulando funções, sempre muito mais na linha de desenvolvimento organizacional, clima, cultura, comunicação interna. E aí, passado aí 4 anos, eu assumo todo o RH da Onofre. Exceção feita a folha de pagamento, eu sou responsável por todos os subsistemas do RH. E desde então venho me especializando nessa área mais generalista do RH. E eu fiquei muito contente com o convite que o Flávio me fez, porque assim, eu acho que a gente que trabalha com a área de recursos humanos precisa pensar o que é essa discussão de ser estratégico dentro do RH. O que a gente mais vê é que a discussão acontece muito, mas a aplicabilidade, a percepção do ecossistema com relação a isso é muito pequena ainda. É baixo, Flávio, assim, porque eu fiz um exercício, na verdade, quando você fez essa provocação, esse convite para falar de um RH estratégico, porque eu fiquei pensando, falei, poxa, desde que a gente se conhece, desde que eu comecei a trabalhar com RH, fala-se que o RH precisa ser menos DPzão e ser mais estratégico. Eu falei, deixa eu fazer um exercício, vou dar um Google para ver quais são os temas que têm se discutido para tornar o RH mais estratégico nos últimos 5 anos. São exatamente os mesmos temas. Exato. Os mesmos temas. Então, assim, gestão de dados e processos, gestão de conhecimento, gestão de mudanças e adaptabilidade a novas modalidades de trabalho. O que você faz com esse troço todo? Então, assim, muito se fala que a gente precisa levar a tecnologia, a inteligência artificial, essas questões todas para dentro do RH. Mas no fim do dia, a percepção que eu tenho de estar dentro do RH é que as pessoas
querem fazer com que tudo isso se adapte à forma que as pessoas fazem RH desde de 1940. Ou seja, nada mudou. Não muda nada, então assim, fica muito uma coisa de fora para dentro. A minha percepção como gestão de RH é que enquanto esse troço não for de dentro para fora, enquanto a gente não perceber que o RH precisa mudar essa mentalidade, tá mais próximo verdadeiramente do negócio, Você falou um ponto que eu acho fundamental, estar mais próximo do negócio. Me vem que é fundamental porque quando você pega pessoas de RH e questiona sobre o modelo de negócio, e vou dar um exemplo, se você botar um canvas do Business Model Generation lá, aqueles 9 campos do canvas, sim, e botar na parede e falar para o time de RH, fale-me sobre a empresa que a gente trabalha e preencha esse canvas. Eu não tenho dúvida que vai sair uma comunicação bem distorcida com a realidade do que a empresa faz. O que para você chama mais atenção quando a gente fala os desafios de tornar o RH estratégico? Você citou aí, você vê mais do mesmo, mas o que seriam os 3 principais, talvez, pontos que você considera que são fundamentais? Eu acho que é justamente isso, a gente precisa começar a aterrissar essas coisas todas, né? Então, muitos se falam sobre os mesmos temas, mas de que forma você está traduzindo isso em ações concretas que mostrem com que o RH está ficando mais estratégico. Eu vejo aí processos de recrutamento e seleção, gestão de benefícios e gestão de mudanças, mas especificamente voltada para a área de processos de fusão e aquisição. Tá. Quando você fala em processo de recrutamento e seleção, eu gosto de fazer umas analogias engraçadinhas, assim. Então eu falo que assim, tu vai comprar uma casa, tu vai comprar um apartamento, a primeira coisa que tu vai olhar é a fachada. Por maior que seja a planta, por melhor que seja a planta, o design. É o recrutamento e seleção. A fachada do troço é o cara que te liga para falar, ó, você quer... A experiência do cliente começa ali. Começa ali. Eu acho que tem 2 pontos de recrutamento e seleção, assim, que são muito sensíveis. Então, você até compartilhou um link comigo dia desses, uma matéria na CNN muito interessante, eu não sei se depois a gente consegue compartilhar no vídeo aqui, que tem empresas norte-americanas que estão trabalhando fortemente com a fase de seleção já de entrevistas com softwares, não é isso? Por IA, por inteligência artificial, e é um caminho sem volta, hein? E outra, Exato. A eficiência disso vai ser infinitamente maior do que a humana. Exatamente. E aí tem-se aí uma discussão de nossa, mas será que a inteligência artificial será capaz de fazer processos de seleção de entrevistas eficientes? Claro que vai. Sim, não tenho dúvida. Claro que vai. A gente fez até uma comparação simples lá atrás, eu não sei se aí é achômetro da minha parte, mas sei lá quantos anos começaram os testes de personalidade. O DISC, o MBTI. Por aí vai. Eu não tenho dúvida, isso não tem nada de empírico, nada de acadêmico aqui, pelo amor de Deus, mas eu não tenho dúvida que as pessoas, quando isso começou, se questionaram também. Mas eu vou responder 70 e tantas perguntas, ele vai detectar se eu sou mais pragmático ou mais afetivo? Vai detectar. Porque e isso vai ser um grande indicador de te contratar ou não. Exato. E aí, se o recrutamento e seleção ainda precisa de indicadores sólidos para mostrar que é uma área interessante dentro da companhia, e um deles, e eu acho que não vai deixar de ser importante, que é o tempo médio de entrega do cara na cadeira, isso vai continuar sendo importante, a inteligência artificial trazida para o processo de recrutamento e seleção vai otimizar esse tempo de tal forma que o analista vai fazer aquilo que ele tem que fazer, que é pegar as 3 pessoas para conversar e conversar detalhadamente para entender quem tem mais fit para aquela cadeira. E o resultado final disso é custo, né? É resultado financeiro, porque você vai otimizar financeiramente a empresa, o que é um gargalho também, que é a questão de finanças, que isso é uma outra discussão longa. Exato, eu acho que tem um outro ponto para fechar essa parte inicial de recrutamento e seleção, que eu acho que assim, é meio chover no molhado, mas isso é uma coisa que me incomoda muito como gestor de RH. É a falta ou a forma como é feita a devolutiva aos candidatos que não passam num processo seletivo. Ainda é falha. Não existe, né? Então acho que assim, pensando em marca empregadora, eu mesmo saí de uma empresa, estou indo para outra agora, passei por alguns processos seletivos. E você viu esse fenômeno? Não, eu acho que o ponto é esse, assim, a devolutiva genuína. Porque eu cansei de receber respostas prontas e requintadas, que por vezes ele colocava você candidata. O cara nem parou para olhar e arrumar o masculino para feminino. Então, assim, e aí o efeito é ao contrário. Assim, aí eu falo, amanhã, a gente não sabe nunca o dia de amanhã, mas qual a percepção que eu tenho hoje dessa marca, dessa cultura? Afeta o brand, sem dúvida. Então, que é onde você consegue dimensionar o valor intangível a partir do brand, né? Eu acho que é bastante preocupante e eu não sei até que ponto as pessoas ainda pararam para pensar nisso com carinho, sabe? E tem que parar para pensar.
E eu acho que tem outros dois pontos, assim, as cestas de benefícios. Então, até que ponto elas são demograficamente desenhadas? Então, você tem um padrão aí que você desenha as mesmas coisas das mesmas formas para pessoas diferentes, culturas diferentes. Vou dar um exemplo simples. Você tem lá uma estrutura populacional com 90% das pessoas entre 20 e 30 anos. Aí você bate no peito e fala que tem o melhor seguro de vida do mercado. Será que faz sentido para um cara que tem 20 anos? Não. Será que não vale Ou mais seja, a customização inteligente, né? Segmentar de forma inteligente a entrega. Não vou entrar nos méritos da operacionalização, acho que isso é uma outra questão que vale a pena ser debatida, mas enfim, hoje você vai comprar um pacote de TV a cabo, você escolhe quais canais você quer. Você segmenta, exato. Então você não pode ter uma carteira bem gerenciada em que o cara entra e escolhe o que ele quer. Um menu de opções baseado na necessidade dele, né? Exato. E eu passei recentemente por um processo de fusão e aquisição e eu acho que assim, isso é bastante exponencial quando você pensa em gestão de mudanças, né? Então, de que forma que os RHs estão se preparando para gerenciar processos de M&As, de fusão e aquisição? Isso tanto do lado do comprado, onde como você vai ter mais dores do que amores, Sim. como do lado do comprador, que por vezes existe sim um fato que ele tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o RH precisa parar para olhar e se preparar de forma mais profissional para processos de integração. A comunicação muito alinhada, porque é onde que a gente vê o maior problema na questão de comunicação, né? Então, eu acho que assim, se você pode pincelar 3 dos desafios importantes para o RH ser cada vez mais estratégico hoje em dia como é que eu otimizo os meus processos de recrutamento e seleção, como é que eu customizo os meus processos de gestão de benefícios e como é que eu trabalho com gestão de mudanças, mais especificamente em processos de fusão e aquisição. Tá aí. Bom, eu adorei, acho que você explicou muito bem, eu concordo em número, gênero e grau, acho que grande parte de quem está assistindo concorda. E para a gente encerrar esse nosso papo, fica aí o convite, deixem comentários, etc. Se vocês quiserem especificamente mais algum papo com ele, peçam e ele vai entrar mais a fundo em um desses 3 assuntos, temáticas, porque eu não tenho dúvida que você tem bastante experiência e aquilo que a gente sempre fala, né? Conteúdo não é para ficar para você nem para mim, é para a gente compartilhar com vocês e fazer com que vocês fiquem melhores, que a empresa fique melhor e que a gente tenha a economia de uma forma toda melhor. É isso aí. Valeu. Muito obrigado Flávio, estou à disposição. Valeu. Valeu, abraço. Obrigado. Tchau, gente.